Aprenda a dizer não. Eu creio que essa frase tu já deve ter escutado muito, mas hoje eu quero conversar contigo a respeito disso de acordo com a Bíblia. O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Essa é uma palavrinha tão pequena, mas que carrega um significado tão grande porque tem uma bagagem enorme por trás. Bagagem essa que nem todos estão dispostos a carregar, seja por medo, angústia, insegurança. Toda vez que eu tenho algum sentimento, eu busco compreendê-lo para saber lidar melhor com isso. Eu acho que isso é reflexo de anos de terapia. Mas é um exercício muito importante que todos nós temos que fazer. Já parou para se perguntar por que tu tens tanta dificuldade em dizer não para as pessoas? Quando eu parei para entender esse sentimento de dificuldade em dizer não para os outros, eu me dei conta que o que me afligia era eu desapontar o outro, não corresponder com as expectativas que o outro podia ter ao meu respeito. Acontece que normalmente temos grandes dificuldades em dizer não para pessoas que conseguem dizer isso tranquilamente. Tu já percebeu isso? O outro muitas vezes não tá nem aí pro teu sentimento. Ele só quer ouvir o teu sim. E não é só isso, né? Quando a gente espera por uma expectativa positiva do outro, invalidando inclusive os nossos sentimentos, porque evitamos dizer não, nós estamos fadados ao fracasso. Porque a gente fica refém do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Quando, na verdade, ao lermos as Escrituras, a gente se certifica que nós devemos agradar é o Senhor. Quando a gente não sabe se posicionar da maneira correta, a gente acaba invalidando aquilo que o Senhor nos disse para validar as expectativas de uma outra pessoa. Deu para entender ou ficou muito confuso? A questão inicial para a gente entender a como lidar com essa questão de não saber dizer não é a seguinte: por quê que a gente não consegue dizer não? O que é que nós sentimos? Qual que é o nosso medo? Qual que é o nosso receio? Eu confesso pra vocês que eu ainda sou uma pessoa que luto contra isso. Já melhorei muito, mas eu ainda luto com essa questão de ter dificuldades em dizer não, quando na verdade eu quero dizer não. E a minha dificuldade sempre esteve no âmbito profissional. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela profissional que faz muito além do que é acordado, sabe? Em todos os trabalhos que eu já tive. Eu acho que essa é uma qualidade muito boa, porque eu sempre fiz para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Não visando apenas o dinheiro, sabe? Mas a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não se torne burros de carga de outras pessoas. Porque nem todos pensam igual a ti. Muitos vão querer só te sugar. E nós precisamos identificar quem são essas pessoas na nossa vida. E é claro, a gente também tem que ter muito cuidado para que a gente não se torne pessoas frias e que a gente perca também a generosidade. É uma linha muito tênue, entende? E dizer não, gente, é algo que Deus espera da gente, sabia? Se nós formos bobos e não soubermos dizer não quando a gente tem que dizer não, eu fico pensando quando o anticristo vier, quando o anticristo for revelado. Muita gente facilmente vai dizer sim justamente porque tem essa dificuldade em dizer não. Então hoje, nas pequenas coisinhas, é quando a gente aprende a ter um posicionamento firmado no Senhor, naquilo que Ele quer para nós. Então a gente precisa aprender a dizer não. É mais importante do que tu pode imaginar. Não é somente pro teu bem-estar, não é somente para que tu não fique sobrecarregado. Não, é inclusive espiritualmente, né? Eu realmente fico refletindo sobre essa questão do anticristo. Muita gente vai dizer sim porque tem muita dificuldade em dizer não, inclusive para coisas pequenas. Então pensa para as coisas grandes. As pessoas que ficam satisfeitas contigo apenas quando tu diz sim, na verdade o que elas estão querendo fazer é te controlar. E dessas pessoas, gente, vocês precisam se afastar. Coisas que a gente precisa aprender a falar. Não, eu não quero. Não, obrigada. Não, isso não foi acordado antes. Não, isso não é bom pra mim. Não, eu não concordo contigo. Frases curtas, mas de grande impacto, né? Mas existe algo que é ainda pior do que o falar não. É o falso sim. A grande dificuldade das pessoas em
Não dizer não certamente está associado ao fato de ter medo e ter receio de não agradar as pessoas. Porém, olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 29:5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Isso não significa que a gente não pode agradar os outros, não pode fazer um ato, que agrade o próximo. Mas significa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque quando a gente diz sim de uma maneira indevida, ou seja, o falso sim, nós estamos armando contra nós mesmos. E lá na frente isso será um grande problema. Meu pai usa uma frase que é maravilhosa, que ela diz assim: um favor feito repetidas vezes virá uma obrigação. E eu poderia dizer que um sim dito repetidas vezes acaba virando uma obrigação. Eu já tive experiências profissionais assim, gente. Eu comentei, que eu muitas vezes já fiz e faço muito além daquilo que é acordado, e eu oro para que o Senhor nunca endureça o meu coração em relação a isso, mas que abra meus olhos e meus ouvidos para ver, em quem que a gente pode confiar determinadas coisas. Mas eu já tive experiências onde eu já disse sim, tanto sim para determinados clientes, que para eles aquilo ficou uma coisa obrigatória ao meu respeito. Não era mais algo que eu fazia para agraciá-los. Eles viam aquilo como uma obrigatoriedade. E no momento em que eu não fazia, aquilo era absurdo. Por quê? Porque eu já fiz tantas vezes que aquilo acabou se tornando uma obrigação. Eu disse sim tantas vezes, quando na verdade eu deveria ter dito não, que aquilo virou uma obrigação. A palavra também nos diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Ou seja, quando a gente diz sim no lugar que a gente deveria dizer não, a gente está indo contra esse versículo bíblico. O sim e o não, eles devem ser usados nos seus respectivos lugares. E dizer não, gente, não é egoísmo. Hoje eu quero fazer com que tu entenda que o teu valor como indivíduo não está nas coisas e favores que tu faz para as outras pessoas, nos teus sims para outras pessoas. A nossa aprovação tem que vir do Senhor. O nosso valor é aquilo que Deus diz ao nosso respeito, não que as pessoas acham de acordo com o sim ou o não que a gente disse. Por que tu tá te maltratando tanto, dizendo tanto sim, quando na verdade tu sabe que tu deveria dizer não? Nem todas as oportunidades que surgem na tua vida têm que ter uma resposta positiva. Em algumas delas, Deus apenas quer que tu diga não. E Deus permite que muitas dessas situações onde Ele quer que tu diga não apareçam e surjam na tua vida para que tu aprenda a se posicionar, para que tu aprenda a amadurecer. Se Ele não colocar essas situações na tua vida onde tu vai se obrigar a dizer não, tu nunca vai amadurecer nesse quesito. Eu repito, se tu é uma pessoa que só sabe dizer sim, tu já imaginou como que vai ser quando o anticristo for revelado? Tu vai dizer sim para ele? Gente, Jesus não disse sim para todas as pessoas. Jesus confrontou muitas pessoas. O Senhor tem me ensinado a dizer não e eu confesso para vocês que não é fácil. Vai ter gente que vai se incomodar contigo, vai ter gente que vai te achar snob, que vai achar um monte de coisa somente por tu dizer não. Mas eu tenho aprendido a dizer não, a diminuir o meu fluxo de compromissos, a ter uma vida mais leve. E o não tem sido meu aliado muito grande para isso, para melhorar minha qualidade de vida. Então eu te convido a fazer isso também. Saiba discernir quando dizer sim ou quando dizer não e não tenha receio disso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, que tu possa refletir sobre isso que a gente conversou. Se tu gostou, deixa o teu like, te inscreve no canal. Toda semana tem 2 vídeos novos para te edificar aqui no canal. Compartilha com os teus amigos esse link aqui também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!